A paz do Senhor Jesus, glória a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. É sempre muito bom estar aqui, é sempre muito bom poder falar da palavra do Senhor. E eu sou mais uma vez grata por tudo quanto o Senhor já tem feito, né? Por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido, né? E esse é um outro benefício que Deus tem nos dado. Aliás, é mais um benefício, né? No meio de tantos que o Senhor já tem nos concedido. E estar aqui estudando, ministrando a palavra, na realidade para mim é uma oportunidade de aprendizado, de estudo, né? Porque primeiramente o Senhor falar conosco e isso é extraordinário. Eu estava aqui me deliciando, né? O tanto que Deus tem ministrado em meu coração através desse capítulo que hoje nós vamos falar. Assim como os demais também, esse livro inteiro ele nos trouxe uma riqueza muito grande para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso caminhar, para a nossa trajetória para com o Senhor. E assim eu espero que Deus faça na sua vida também. Né? Hoje nós vamos estar ministrando sobre o capítulo 7, onde o título diz Eu sou mais que vencedor. Né? A base bíblica desse tópico se encontra lá em Romanos 8:37, que diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, né? A gente vai estar falando, ministrando sobre essa expressão mais do que vencedor, né? Quando falamos mais do que vencedor, não significa que a gente não é no sentido de ser mais vencedor do que um vencedor natural. É justamente isso, né? É uma vitória, segundo o autor aqui, fala na tradução grega, né, que é o uperniko, que vem da palavra extravagante, né, uma vitória extravagante, que ela foi adquirida por meio da fé, né. Outrora, nosso Jesus, nosso Deus, ele deu o seu único filho, né, para que morresse por nós, né, e ele venceu. E uma vez que ele venceu, nós vencemos também, né. É essa base que o autor já quer destacar para a gente, né? Uma vitória extravagante, uma vitória no qual ela é adquirida por meio da fé, né? Quantas vezes, né, nós alcançamos vitória de situações que a gente tinha. Você olha para as circunstâncias, ela fala que vai ser impossível aquilo acontecer, né? Os obstáculos, há tantos obstáculos, há tanta luta, tanta dificuldade, os médicos já desenganou, né? A situação, a circunstância, elas são total desfavorável, né? Não tem mais o que fazer, né? Para o homem, né? As forças ali já acabaram e chega no final das contas você vence, né? E você olha, mas como que isso pode acontecer, né? Como que isso foi possível, né? Por meio da fé, né? Por meio da fé a gente obtém aquela vitória, né? E isso faz a gente entender sobre essa expressão, né? De que somos mais do que vencedores, né? Por aquele que nos amou. Né? Só o nosso Deus que pode fazer tais coisas, né? E então a gente já quer deixar claro, o autor já quer deixar claro que essa expressão, ela mais do que vencedores, ela vem pelo meio da fé, não de uma circunstância natural, né? Você é mais vencedor do que o outro vencedor, você está um nível a mais, não é isso, é algo sobrenatural. Né? A gente está falando de algo sobrenatural. O autor aqui no livro, né, ele fala que essa vitória, né, sobrenatural, ela às vezes nem os anjos entendem, né, como que é possível, porque não tem explicação, tais vitórias, né, a gente vencer assim extraordinariamente, né, é uma vitória assim sensacional que você deixa o médico assim de boca aberta, né? As pessoas ficam inacreditadas e não tem explicação, né?
Mas a única explicação que pode ter é o amor incondicional, né, do nosso Pai, né, para o filho obediente, né, esse amor que faz a gente vencer, né, que é um amor que o nosso Deus, ele foi capaz, gente, para pensar, foi capaz de deixar o seu único, mas um único filho sem pecado ser moído, né, pelo meu e pelo seu pecado, né, ele não tinha culpa alguma, né, e foi por esse amor. Então é por essas coisas que somos mais do que vencedores, né, porque o preço foi pago, um preço altíssimo foi pago, e foi pago com sangue, né? E isso faz de nós mais do que vencedores, né? Tem uma resposta aqui dessa expressão também que diz assim: ser mais que vencedor é para aqueles que creem, para aqueles que colocam no Pai e no Filho toda a confiança através da obra do Espírito Santo. A vitória foi dada pelo favor daquele que nos amou com toda a sua força. É um presente. Muito mais do que uma vitória. É, na verdade, uma vitória que teve um alto preço, mas que, por nós, foi tomada simplesmente pelo ato de fé, né? O preço foi caro, para a gente não custou absolutamente nada, né? Porque o nosso Deus, ele enviou o seu único filho, Jesus, para pagar. Ele pagou, foi caro, e a gente simplesmente obtivemos essa vitória através da fé, porque nós cremos que foi pago, né? Porque quem ainda não crê, ou quem ainda não acredita, ainda não é vencedor, né? Não consegue viver essa vitória, não entende esse significado, né? Outro trecho diz aqui que ser mais que vencedor significa tomar posse e conquistar todas as coisas que Cristo conquistou na cruz. Ou seja, tudo que foi conquistado ali na cruz, a gente pode tomar posse, né? Porque foi pago, estamos livres, fomos justificados, então podemos tomar posse. É onde entra aquele versículo, né, que o Senhor fala que ele morreu na cruz, né, para que nós tenhamos uma vida abundante, não uma vida medíocre, uma vida de mesquinho, uma vida de sofrimento. Não, o preço já foi pago, fomos justificados, né? O Senhor pagou tudo, estamos livres. O inimigo, ele não tem mais acusação contra a minha vida e contra a sua. Ele não tem mais esse direito. A ele foi tirado esse direito, né? Foi tirado dele esse direito, então cabe a nós o que? Apropriarmos dessa vitória que foi paga. Apropriarmos, tomar posse. E é isso que o Senhor quer que eu e você façamos. Tomamos posse, né? Dessa vitória que foi paga. E foi pago com um preço muito alto, muito alto. Então temos liberdade assim para tomar posse dessa vitória. O outro trecho que fala aqui sobre, na continuação desse versículo, que diz assim: em todas essas coisas, né? A relação das coisas é o assunto que o apóstolo Paulo expôs aos crentes romanos e que é mencionado até o capítulo 8, principalmente nos versos 29, 30 e 31, que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Ou seja, em outras palavras, ele mesmo cumpriu com justiça, né, de Deus, para que fossemos considerados inocentes. Isto é a justificação. A justificação, ela foi conquistada ali na cruz, naquele ato, né? E a glorificação, né? É interessante que o apóstolo fala como se a gente já tivesse ali recebido. Mas por quê? Porque a obra foi consumada. Uma vez que foi consumada, a gente recebe essa glorificação, mas é óbvio, né, que a gente vai receber só quando
Jesus voltar, né? Que a gente tiver um corpo glorificado. Por isso que é importante que nós sejamos hoje mais limpo do que fomos ontem e mais limpo amanhã do que fomos hoje, né? Para que a gente chegue nessa estatura de varão perfeito, para quando chegar naquele grande dia, a gente chegar nessa condição de ter um corpo glorificado, né? Porque já foi pago o alto preço, né? E a gente precisa entender isso e compreender que o preço já foi pago. A gente não precisa mais ficar tipo à mercê, esperando, né? Achando que com a força do nosso braço que a gente vai conseguir tal vitória. Não, já foi pago, né? Somos mais do que vencedores. A Bíblia fala que o nosso espírito ele está pronto. A nossa alma está sendo transformada dia após dia, né? Conforme eu fui falando, né? Todos os dias a gente tem que estar semeando um pouquinho, limpando, revendo, né? Avaliando, né? Até chegar nessa condição. Mas o nosso corpo ainda será glorificado, né? E eu louvo a Deus também, que tem a expressão também que diz, nesse mesmo capítulo, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? É uma grande verdade. Quem será contra nós? Se o próprio Deus não poupou seu único filho por nós, né? Por que ele vai negar outras coisas se ele não poupou seu próprio filho por amor a nós? Então a gente muitas das vezes ficamos presos em coisinhas tão insignificantes, né? Que Deus pode no estalar de dedo nos dar. E a gente fica preso, né? Sabendo que o Senhor, ele provou seu amor. Ele provou seu amor assim, incondicional para conosco, quando ele deu seu filho, né? Como foi dito aqui, para ser moído e morrer morte de cruz, uma morte terrível, né? Para que nós pudéssemos ter uma vida plena, uma vida justificada, uma vida transformada, né? Um corpo glorificado quando chegar o tempo certo, né? Mas o autor fala até aqui no passado, como se isso já fosse, né? Mas por que ele fala isso? Porque a obra foi consumada. Então a gente já pode tomar posse disso como se já fosse, né? É interessante isso. Como já fosse, mas é óbvio, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que cuidar da nossa caminhada aqui na Terra para que nós não viemos cair, né? E perder essa oportunidade que já foi conquistada. A continuação do versículo diz assim: quem se separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Quem poderá vencê-lo? O autor comenta aqui, e eu até ri que eu lembrei dessa expressão. E é uma verdade, eu não sou a mais velha de casa, mas geralmente quem é caçula, quem tem irmão mais velho, assim como eu tenho irmão mais velho, é uma verdade. Sempre quando tinha uma briguinha de criança ou na escola mesmo, qualquer coisa do tipo, a gente sempre falava: vou chamar meu irmão, né? Pra, amedrontar, né? E o autor, ele lembrou bem disso, né? Porque é uma frase que muitos de nós já usamos, né? Porque a gente confiava, né, no nosso irmão mais velho, que ele ia vir nos defender. São lembranças assim maravilhosas. E hoje a gente pode tomar pela fé e chamar o nosso Jesus de irmão, né? Nosso irmão mais velho, né? Um irmão que pode nos defender, né? Ou seja, quem será contra nós? A gente tem um irmão para nos defender. Um irmão mais velho, um irmão que já nos justificou, que vai nos defender, que vai nos livrar de todas as astúcias e ciladas do inimigo. Quem será contra nós, né? A expressão, né, do versículo fala:
Satanás, ele não tem mais poder de nos acusar, né, de levantar falso testemunho, de colocar culpa sobre nós, porque já foi pago, né? Toda dívida ela já foi paga. Satanás, ele não tem esse direito. Então, irmãos, assim, quando o inimigo se levantar contra você, te colocar um pesar, te colocar uma culpa, fazer você se sentir culpada, não toma posse disso. Porque você está livre de toda a culpa. Porque todo o preço ele já foi pago, né? E foi pago por um alto preço, né? Você já é perdoada, você já foi justificado, né? O inimigo, ele, se você se manter firme, constante, né, ali debaixo das asas do Senhor, o inimigo ele não tem acusação nenhuma contra você. E ainda que se você cair, poderoso é Deus para te levantar, porque a Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor, né? Porque o Senhor te justifica, ele é o seu advogado fiel. O inimigo ele não tem mais acusação contra você. Então, muito importante é o quê? Que a gente não demos brecha, né? Se você não quer que o inimigo ocupe algum espaço na sua vida, é só não dar brecha, né? Porque a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, o segredo da gente é a gente temer ao Senhor, obedecer os seus mandamentos, ser fiel a Ele, e o inimigo ele não vai ter mais acusação sobre nós, né? Não terá mais acusação, porque o preço já foi pago, né? O Senhor mostrou o seu amor, é incondicional, né? É bem verdade, é difícil de entender isso, porque assim, os próprios anjos, como eu disse, ele não entende, né? Como que o Senhor pode amar um ser tão desprezível como eu e você, né? Que amor é esse, né? Que não poupou nem seu filho. Que amor é esse? Então, assim, quando a gente lembra disso, a gente tem que andar de cabeça erguida, não permitir que o inimigo nos acuse, né? Não permite que a gente ande cabisbaixo, como se a gente tivesse culpado. Não, o preço já foi pago. E foi pago um alto preço, a gente tem que lembrar disso. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Né? Então, nenhuma acusação, nenhuma condenação há contra a nossa vida, porque somos eleitos de Deus, né? Somos escolhidos. Então, o segredo é nos manter firme, constante, sempre abundante, agarrado com esse Deus, né? Porque, como foi dito, os anjos do Senhor acampam ao redor, né? Mas é bem verdade que o inimigo ele anda em derredor, né? Bramando como leão, buscando, querendo nos tragar, né? Mas assim, como eu disse, ao derredor, quem está ao nosso redor são os anjos, o Satanás está ao derredor. Então, para ele agir, a gente tem que dar brecha para que os anjos do Senhor saiam de perto de nós. Então, se a gente estiver firmado, constante, os anjos do Senhor estão acampados assim ao redor, e o inimigo ele não tem mais ocasião sobre a minha vida, sobre a sua e sobre a minha vida. Ele não tem mais. E para finalizar, a continuação do versículo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nenhuma dessas coisas nos poderá separar do amor de Cristo. Porque nosso Deus, ele já venceu tudo isso para nós na cruz. E é bem nela que o Senhor prova seu amor por nós. Quando cremos nesse amor, nenhuma tribulação terá vitória sobre nós. A angústia não terá sucesso. A perseguição será combustível para continuarmos firmes e perseguirmos no alvo. Ou seja, né, eu gosto dessa expressão, que as perseguição, elas serão combustível para a gente. E é uma verdade mesmo, né? Você pode notar que quando você está passando uma luta muito grande e você está ali ligada no Espírito Santo de Deus, você entende que o inimigo está incomodado, né? Porque quando a gente está ali fazendo a vontade do Senhor, a gente está alinhada ali com o Senhor, é óbvio que vai ter levante, é óbvio que vai ter luta, é óbvio, e a gente tem que glorificar a Deus por isso, né? Porque quando também tá tudo aquela pasmaria, a gente tem que ficar até atento, nossa, não tá tendo levante, né? Será que... Não, irmãos, quando tiver aqueles levantes, glorifica a Deus, você começa a entender
Porque assim, ninguém taca pedra em fruto que não dá, em árvore que não dá fruto, não. Então essas perseguições que muitas das vezes nós passamos tem que ser um trampolim para a gente chegar no pódio de vitória, né? Então, eu gostei dessa expressão. A continuação diz assim: a fome será transformada em jejum e colocará o corpo debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. Ou seja, né, quando a gente começa, quando vem essa luta, né, a gente, quando fala de fome, né, fala de escassez, de dificuldade, né, de falta. Mas aí é a oportunidade, né, da gente o quê? Jejuar, né, de nos consagrar. É onde a carne vai padecer, o Espírito que habita em nós irá reinar, né? Assim como é quando a gente faz jejum espiritual, a carne padece, mas o Espírito reina. O Senhor começa a nos dar visão, começa a dar esclarecimento, vem um entendimento daquilo que a gente não está compreendendo, né? E muitas das vezes, quando a gente está ali alimentando muita carne, né? Dando muito prazer com a carne, o Espírito ele começa a ficar o quê? Escravizado. E a gente começa a perder o discernimento, o entendimento. E quando vem esse momento, né? Por isso que nada pode nos separar do amor de Deus, né? Porque quando vem a fome, essas dificuldades, isso tem que ser o quê? Tem que ser revertido em vitória, né? Quando fala aqui da fome, fala que a fome vai transformar em jejum, e é onde o Espírito de Deus vai reinar e a gente vai enxergar, né? As coisas ocultas e escondidas também. Ele diz aqui também que a nudez será revestida pelo sangue de Cristo, pelo ato de justiça dos santos. O perigo será uma prova do exercício da fé pelo livramento. E a espada apenas uma ocasião para expressar: não sou digno de morrer pelo Senhor, que primeiro morreu por mim. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Até morrer por Cristo é vitória, pois completaremos a sua glória e desfrutaremos de sua própria pessoa eternamente. E para finalizar, a vitória de Cristo é a nossa vitória, né? Assim, por essa razão, em toda e qualquer situação que você esteja passando, você deve afirmar isso. Essa deve ser a confissão dos seus lábios. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Nada pode nos afastar do amor do Pai. Ele me amou tanto que deu seu Filho para morrer em meu lugar. A sua vitória é a minha vitória. Eu recebo unicamente pela fé. E é pela graça de Deus, quando creio e tomo posse da obra consumada, eu posso afirmar de mim mesmo que sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Né? Então, essa expressão é isso. Essa vitória a gente alcançou por meio da fé. O preço foi pago e foi pago um alto preço. E a única coisa que foi pedido para nós foi crer, né? Que a dívida foi paga, né? Crer e honrar, venerar esse Deus, obedecer. O Senhor não pede nada, o Senhor não pede para que a gente morra, para que a gente passe pelo que ele passou, não. Ele só pede o que é a obediência e a fidelidade, né? Para que a gente tenha um corpo que glorificado, para que nada não seja atacado. Claro, vamos ter sim aflições aqui nessa terra. A gente está no plano terreno, um plano natural, onde a Bíblia fala que o mundo, o sistema jaz no maligno, né? Mas nós que somos filhos do Senhor, né? Ainda que a gente esteja passando tribulação, a gente vai estar em paz, porque a Bíblia fala que quando a gente está com Jesus, até a tristeza ela salta de alegria. Então esse é o segredo, né, de ser mais do que vencedor, é estar alinhado com o nosso Deus, é crer nessa vitória por meio da fé, né, nessa expressão por meio da fé, você crê nisso. Então, nunca permite que o inimigo te acuse, porque você é mais do que vencedor, o preço já foi pago, né, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando em seu coração, e que nada, nenhuma condenação, nenhuma acusação contra ti, que nenhuma angústia, nada, nenhum levante venha
venha te atingir, que todas as coisas que possa te sobrevier, uma angústia, uma luta, uma fome, uma escassez, possa ser transformado em bênção, né? Que você possa entender todo esse mistério, tá bom? Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus siga falando no seu coração.